Oi pessoal, meu nome é Caroline França, nosso canal é sobre receitas e hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha de pão caseiro que é uma delícia. Depois que você fizer esse pãozinho, você nunca mais vai querer comprar pão todo dia na padaria. Essa receitinha é uma receita que já está há muitos anos na minha família, é uma receitinha de vó. Vem comigo! Para nossa receita de hoje, nós vamos utilizar 5 gramas de fermento biológico fresco. Vocês também podem usar o fermento seco. Para os dias mais quentes, o seco é o ideal. Para quando está mais frio, o fermento fresco, a massa cresce mais rápido. Então aqui eu já pesei minhas 5 gramas. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de açúcar. Eu vou misturar para diluir esse fermento. Somente o fermento e o açúcar por enquanto. Agora eu vou acrescentar um ovo, meia colher de sopa de sal, 1 colher de margarina, 1 colher de sopa de óleo e vou acrescentar 300 ml de leite morno, leite sempre morno, tá? Porque se ele estiver muito quente, o fermento vai perder a função dele. Eu gosto de fazer as minhas massas utilizando a batedeira. Você pode sovar na mão também, é uma opção. Eu prefiro a batedeira. Vou misturar aqui um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a nossa farinha. Vou acrescentar aos poucos. 500 gramas de farinha, mas a gente vai utilizando aos poucos. Lembrando sempre que o gancho da batedeira é o gancho para massa, tá, gente? Vou colocar mais um pouco de farinha. Depois de bater a nossa massa, eu já coloquei um pouco de farinha na mesa e transferi essa massa para a mesa. Agora eu vou finalizar sovando essa massa. Poderia ter sovado desde o início? Poderia, mas a batedeira é um recurso que facilita, né? E eu gosto. Acho que fica bem misturada, a massa fica macia. Aqui a gente vai sovar, lembrando sempre que vai acrescentando a farinha de acordo com o que a massa vai pedindo. Às vezes vai precisar um pouquinho mais de 500 gramas. Por enquanto eu tô trabalhando só com as 500 gramas, eu ainda não acrescentei mais. Acrescentando aos poucos, porque se a gente colocar muita farinha, nosso pão vai ficar duro. Eu gosto também sempre de dar umas batidinhas na massa, pra deixar ela mais macia. Terminei de sovar, esse é o ponto da nossa massa. Eu só utilizei 500 gramas de farinha. Pode ser que, dependendo da marca da farinha que você estiver utilizando, você precise colocar um pouquinho a mais ou um pouco menos. Então, por isso que a farinha é importante acrescentar aos poucos. Agora eu vou colocar ela numa bacia para ela descansar
Polvilhei um pouquinho de farinha para depois ela não grudar no fundo. Vou colocar essa massa aqui para descansar. Você pode cobrir com plástico filme ou direto com uma tampa. Eu gosto de colocar um paninho e vou colocar uma tampa por cima, assim. Em períodos de calor, você pode deixar ela assim em cima da mesa descansando, até ela dobrar o tamanho. Se tiver frio, você pode colocar ela dentro do forno ou até mesmo dentro do micro-ondas, que aí ela vai ficar mais aquecida para acelerar o processo de crescimento dessa massa. Aqui a gente vai deixar ela descansando até dobrar o tamanho. Pessoal, então vamos aqui descobrir nossa massa. Ela já dobrou o tamanho, na verdade ela até cresceu um pouquinho mais, porque hoje aqui tá quente, aqui na minha região. Mas com uma hora e pouquinho de crescimento, você já consegue trabalhar ela. Eu vou dividir essa massa em duas partes. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui na mesa, pra gente abrir a nossa massa. Vocês vão precisar de um rolo para ajudar na massa. Como esse é de plástico, ele ficava desencaixando, eu já tirei aquela partinha que ele tinha aqui na lateral. Eu achei mais fácil utilizar dessa maneira. Se vocês forem fazer uma massa de pizza que precisa colocar mais força para abrir a massa, um rolo de plástico não é legal. Aí vocês têm que utilizar um rolo de madeira, que é mais pesado. Vou pegar a nossa massa aqui, ó. Vou dividir ela em duas partes. E aqui a gente vai fazendo assim, para abrir o nosso pão. Aqui a gente vai enrolando e faz assim, ó. Dá uma apertadinha, de leve. Deixa eu dar uma enroladinha assim, ó, pra modelar ele um pouco. Se vocês acharem que tá com excesso de farinha, é só bater a mãozinha assim, ó, porque às vezes depois de assado, esse excesso não sai. Aí o pão fica com aspecto branco, assim. Agora a gente leva pra forma. Eu vou cobrir com pano e nós vamos novamente deixar a massa descansar até ela dobrar o tamanho, para aí sim nós levarmos pro forno. Aqui, pessoal, eu já deixei meu pão crescendo dentro do forno elétrico. Deixei ele coberto, como vocês viram anteriormente, dentro do forno elétrico. Aqui, agora eu vou tirar o pano. Claro que o forno estava desligado, né? Deixei a massa descansando, ó. Podem ver que ele cresceu bastante, até tá um pouco maior do que deveria até. Mas hoje tá muito quente aqui. Gente, aqui eu foquei bem pertinho para vocês observarem. Eu comecei a assar nos 100 graus, que é para terminar de crescer. No caso, hoje ele já tá bem crescido, talvez nem precisasse, mas vai ter dias mais frio que ele vai precisar crescer ainda um pouco dentro do forno. Depois de uns 10 minutos, eu vou aumentar mais um pouquinho a temperatura. Mais uns 10 minutos, novamente. E os últimos minutos finais, os últimos 10 minutos, 15 minutos finais, eu vou assar nos 180 graus. E é quando tiver 10 minutos finais que eu vou ligar o meu dourador, para pegar aquela cor bonita em cima do pão. Então, o tempo de forno pode variar um pouquinho, entre meia hora e 40 minutos, vai depender do seu forno. E o pão, eu gosto muito de assar no forno elétrico, que eu acho que ele dá um bom resultado. Então, vamos esperar assar, já já eu mostro pra vocês como ficou. Aqui, pessoal, eu já tirei ele da forma, deixei esfriar só um pouquinho, porque aqui a gente gosta de comer bem quentinho, passar aquela margarina e derreter no pãozinho. Vou cortar aqui pra gente ver como que ficou. Ó, massa bem fofinha. Vou molhar aqui, ó. Bem fofinha. Vou cortar mais uma fatia aqui. Passar uma margarina com um cafezinho, ó.
E eu vou ficando por aqui que eu vou comer o meu pãozinho. Pessoal, essa foi a nossa receita de pão caseiro, receitinha de vó. Lembrando sempre que é muito importante a gente respeitar a quantidade de fermento da receita, porque se a gente aumentar a quantidade de fermento para a massa crescer mais rápido, isso pode causar queimação, o que causa muito desconforto. Então, vamos respeitar a quantidade de fermento da receita. Muito obrigada por me acompanhar nessa receita, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada, tchau, tchau!